Olá, está começando mais um episódio do podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao 46º episódio de Entrando no Clima. Nessa temporada, a gente traz as principais informações das negociações climáticas e notícias sobre a COP30. E você já sabe, quando você nos apoia, nos segue, compartilha os episódios, você está ajudando muito o nosso trabalho e fortalecendo o jornalismo ambiental independente. Eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do site O Eco, e estou aqui com a repórter especial Cristiane Prisibisky. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Muitas notícias para repercutir hoje, algumas em âmbito nacional. Vamos falar sobre um ano dos desastres ambientais no Rio Grande do Sul. Vamos falar também um pouco sobre a governança climática brasileira, a autoridade climática. A Cris vai explicar para a gente tudo o que isso quer dizer. E vamos seguir falando sobre os problemas logísticos em Belém. E para finalizar, vamos entender como que a sociedade civil está reagindo à sanha contra o clima de Donald Trump. No segundo bloco do nosso podcast, conversamos com um professor da Universidade de Nova York e pesquisador associado do projeto Amazônia 2030, Salo Kozlovski. No bate-papo com a Cris, ele falou sobre bioeconomia. Cris, agora em maio, completa um ano do desastre ambiental, ou dessa catástrofe climática, que foram as enchentes devastadoras no estado do Rio Grande do Sul. Queria que você trouxesse para a gente um pouco o panorama desse primeiro ano e como que a população rio-grandense, como a população do estado tem repercutido ainda essa catástrofe. Pois é, Márcio, ouvintes. Agora, no início de maio, a gente relembra o início das chuvas que causaram essa que foi a maior tragédia ambiental do estado, né? Só para lembrar vocês, foram 2,4 milhões de pessoas afetadas, 184 mortes e ainda 25 pessoas desaparecidas. E um prejuízo que foi calculado em 89 bilhões de reais em vários setores lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, um impacto tremendo, né? E ainda hoje, cerca de 400 pessoas ainda vivem em abrigos públicos em 8 cidades do estado, esperando por programas de habitação que possam oferecer uma solução permanente para essas pessoas, né? E, assim, é importante a gente relembrar essa história, Márcio e ouvintes, porque eu tenho ouvido especialistas e pessoas que moram lá no Rio Grande do Sul, me parece que a população lá ainda acha que esse foi um evento isolado, né, que aconteceu e que não vai mais acontecer. Isso não é verdade. E, infelizmente, isso não é verdade. Na primeira semana de maio, saiu um estudo feito pela Agência Nacional de Águas, em parceria com pesquisadores das universidades federais do Rio Grande do Sul, de Brasília, e pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, entre outras instituições. Assim, foi um estudo grande, mostrando que as catástrofes climáticas, como a que devastou o Rio Grande do Sul, elas devem se tornar 5 vezes mais frequentes no país. Então, eventos extremos como esses, eles ocorriam em média a cada 50 anos. Esse estudo mostrou que eles tendem a acontecer a cada 10 anos agora, e cada vez mais de forma mais intensa. Então, assim, a gente precisa entender que essa é uma realidade que veio para ficar, infelizmente, que as mudanças climáticas causam prejuízos em vidas, prejuízos financeiros. E passado um ano dessa tragédia, o Rio Grande do Sul ainda não conseguiu se reconstruir totalmente, né? Assim, também na questão de adaptação, né? A adaptação da cidade a novos eventos, ela está muito deficiente. Então, se a gente tiver um aumento de frequência desses eventos, né? A gente não tem a segurança de que o Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil vão conseguir lidar de forma melhor, né, com esses eventos que infelizmente vieram para ficar. Então, relembramos aqui no podcast o início das chuvas, né, um ano do início das chuvas, também mostrando que falta muito ainda para a gente caminhar para que consigamos estar preparados para eventos como esse, Márcio. Sim, Cris, acho que você toca num ponto muito importante, que é exatamente esse termo adaptação,
Quer dizer, se essa é a nova realidade, a gente precisa se adaptar a ela. Só que isso requer coragem, vontade política, financiamento, entre outras coisas também, como ideias, a ciência, ouvir diversos atores da sociedade. Então, acho que esse, inclusive, é um dos debates que vão estar na COP30. Com certeza, Márcio, assim, a gente precisa de um conjunto de medidas, estratégias para lidar com os impactos das mudanças climáticas, né? A gente tem uma tentativa da construção de um plano de adaptação, mas isso precisa sair do papel e precisa cada vez mais urgência sair do papel, né? Então, vamos ver se até a COP30 e durante o evento a gente consiga mais avanços, outros avanços concretos nessa área. Bom, e acho que isso está muito relacionado com a segunda pauta que você vai trazer para a gente, né, Cris? Para a gente falar um pouco, para você explicar o que é, como está a governança climática brasileira. Pois é, Márcio, ouvintes, essa semana surgiu aí na mídia uma notícia de que o governo não vai criar a autoridade climática até a COP30, que a gente não adianta esperar que não vai rolar por agora, né? Então, e o que é essa autoridade climática? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu pensei, é uma pessoa, né? Uma pessoa que vai ficar responsável por tomar as decisões em relação ao clima dentro do governo federal. Mas, na verdade, não é isso. A autoridade climática seria um órgão ou uma autarquia para gerenciar todas as ações do governo relacionadas a clima, independente do ministério, né, assim, unindo vários ministérios, né, então seria um novo órgão dentro do governo federal, mas tem uma disputa interna, sabe, e isso é importante ressaltar, tem uma disputa interna porque o Ministério do Meio Ambiente sugere que essa autoridade climática fique dentro da pasta ambiental, né, como mais uma autarquia da pasta ambiental, mas a Casa Civil e outros ministérios estão se contrapondo a essa ideia, não querem dar esse poder para o Ministério do Meio Ambiente. Eles querem que essa autoridade climática, esse órgão, fique ou na Casa Civil ligada à Presidência da República, mas o desenho de como vai acontecer, né, vai ser construída essa autoridade climática não está definido e pelas notícias, né, a gente não adianta esperar porque não vai acontecer isso tão cedo, né. Queria, na verdade, sugerir uma matéria do ECO para os nossos ouvintes que fala que a governança climática brasileira ela é centralizada e anacrônica. Isso quem diz são os pesquisadores e especialistas da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Talanoa que lançaram uma proposta de modelo de governança climática. Governança climática é tudo o que o governo está fazendo, todas as ações e programas voltados ao clima. O que eles mostram nesse estudo é que a governança climática brasileira ela está baseada em dados de 2000, então totalmente defasados, né, numa outra realidade, num outro contexto climático, e ela está muito centralizada. E a sugestão dos especialistas dessas duas organizações é que fosse criado um Sistema Nacional do Clima, mais ou menos assim, numa comparação meio grosseira, ao Sistema Nacional de Saúde, o SUS, que fosse uma coisa centralizada, né, no governo, mas que se a implementação e articulação fosse junto com os estados e municípios numa ação coordenada em cadeia, né, assim, meio que acontece no SUS. E, na verdade, fazendo um paralelo, é o que seria essa autoridade climática, voltando, né, ao que eu estava falando. Então, o que esses especialistas sugerem é que se cria esse Sistema Nacional do Clima, que não é esse nome, tá? Assim, eles falam de um sistema nacional, não sabemos como seria chamado. E o governo chama de autoridade climática. Bom, por enquanto não temos nenhum dos dois e esperamos aí os próximos capítulos para ver como é que se desenrola essa história. Faltando um pouco mais de 1 ano e meio para o final do governo, não temos tantas esperanças de avanço nesse ponto, né? Mas a gente vai deixar na descrição do episódio o link para essa reportagem que a Cris comentou, Governança Climática Brasileira Centralizada e Anacrônica. Cris, passando para a próxima pauta, vamos falar da logística caótica em Belém. Tá faltando estacionamento de avião, tá faltando estacionamento de navio e tá faltando hospedagem. Você acredita
que não bastassem os problemas de hospedagem, que ainda continuam muito assim, prementes, né? Assim, um problemaço, né? As pessoas não estão conseguindo reservar lugares, e eu achei até curioso, vou falar aqui para vocês, o governo, no canal oficial do governo para jornalistas, eles soltaram uma matéria, assim, falando, Brasil investe em hotéis, motéis e barcos. Eu achei assim, poxa, cara, se você considerar que motel vai entrar nessa, né? Isso já é um papo que vem rolando na COP de Cali. Já aconteceu isso de pessoas hospedadas em motéis, mas, pô, governo, considerar que isso realmente é uma opção para as pessoas, achei meio sacanagem. Bom, enfim, voltando. Tem esse problema da hospedagem, mas essa semana surgiu também o problema da logística da chegada dos chefes de Estado, porque o governo do Estado, do Pará, está fazendo uma ampliação no aeroporto de Belém, só que não existem vagas de estacionamento para aeronaves. Então, chefes de Estado que vão chegar com as suas delegações, com as suas próprias aeronaves, não vão poder deixar suas aeronaves ali. Então, isso é mais um problema que Belém vai ter que enfrentar. E, além disso, alguns países, como a China, já manifestaram interesse de, ao invés de virem de avião, virem de navio e trazerem coisas, trazer carro, trazer, né, uma parafernália toda deles, mas não tem lugar para estacionar este navio também, não tem como deixar estacionado. Além disso, tem a questão do calado, né, do rio ali, que isso já foi uma notícia do site OECO, de que a gente precisaria aumentar o calado da área de Belém para que os grandes navios entrassem, né? Então, vamos ver também o que vai acontecer. Continuamos sem saber. Internacionalmente, Cris, o Trump segue sua sanha contra o clima. Cortes de verbas, demissões, falas negacionistas, perseguindo universidades e ciências. Nesse cenário, Cris, como é que a sociedade civil está reagindo e se reorganizando para continuar se debruçando sobre esse tema tão importante? Pois é, cada semana uma novidade de Donald Trump. A gente teve recentemente o anúncio de que ele estaria autorizando a exploração de recursos em águas profundas, e aí não só petróleo, mas minerais, né? E isso foi um escândalo ambiental. Inclusive, o Trump falou que ia explorar em águas internacionais, não só americanas, mas internacionais, liberou geral, assim, né? Então, foi bem crítico. Mas eu queria falar para vocês que, em resposta às demissões em massa que estão acontecendo nos órgãos americanos, a sociedade civil e a sociedade científica dos Estados Unidos, elas estão se unindo para fazer frente a esses ataques, né? Então, o Donald Trump demitiu recentemente os cientistas que eram responsáveis, cientistas e funcionários que eram responsáveis por fazer a análise do impacto da crise climática nos Estados Unidos. Ele demitiu colaboradores, enfim. Mas agora, essa semana, saiu uma matéria no The Guardian falando que duas importantes sociedades científicas dos Estados Unidos anunciaram que vão se unir para produzir pesquisas revisadas sobre esse impacto da crise climática. Então, a Sociedade Meteorológica Americana e a União Geofísica Americana vão trabalhar juntas agora para produzir mais de 29 periódicos revisados por pares, né, que é aquele processo, que vão cobrir todos os aspectos das mudanças climáticas, incluindo projeções, impactos, riscos, soluções. Enfim, então vamos esperar aí, é uma resposta, né, a esses ataques constantes que estão acontecendo, Márcio. Minha indicação de hoje não será apenas um programa, mas uma chuva de podcasts jornalísticos. A Rádio Guarda-Chuva é uma rede de podcasts jornalísticos que reúne programas sobre diferentes temas em diferentes formatos. O Dissidentes, por exemplo, conta a história de pessoas LGBTQIAP+.
O Pauta Pública traz entrevistas sobre um tema que está na pauta naquela semana. Enfim, tem bastante coisa. Tem o Ciência Suja, Vida de Jornalista, Põe na Estante, Finitude, Cirandeiras, Economia do Futuro, Bom Dia, Fim do Mundo e por aí vai. Todos esses podcasts estão em @guardachuvapod no Instagram. Então acessa lá que eu tenho certeza que você vai gostar do cardápio que a Rádio Guarda-Chuva oferece. Chegamos na segunda parte do nosso episódio e agora vamos trazer uma entrevista super interessante sobre bioeconomia. Cris, passo a bola para você contar um pouquinho sobre o nosso entrevistado e sobre como foi esse papo. Pois é, o Salo Kozlovsky, ele é professor da Universidade de Nova York, onde ele leciona disciplinas relacionadas à administração pública e desenvolvimento econômico. Ele é formado em administração pública pela FGV e tem doutorado em estudos urbanos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Desde março de 2020, ele é pesquisador associado do projeto Amazônia 2030 e fala muito sobre bioeconomia. Então, a gente entrevistou o Salo para entender, é bioeconomia, é sociobioeconomia e como esse tema está inserido dentro das negociações climáticas. Vamos ouvir. Salo, muito obrigada por estar conosco neste episódio do Entrando no Clima. E eu queria começar te perguntando o que é a bioeconomia? É bioeconomia ou sociobioeconomia? Obrigado, Cristiane, prazer enorme. Não, esse é um tema que não existe, né? Uma autoridade que vai determinar a forma certa de usar. Cada um usa o nome do jeito que quer. Então, é um nome bastante... Um dos motivos que a bioeconomia está tão na moda, é um tema tão quente, é que é um tema muito elástico, né? Cabe em tudo, depende para quem você pergunta, entra a soja, entra o gado, entra de tudo no tema da combustíveis, né, de etanol, cana-de-açúcar, está tudo na bioeconomia. A sociobio é uma definição muito mais restritiva que está ligada à produção de produtos típicos da floresta ou tradicionais, por comunidades tradicionais. Tem um elemento social na frente, né, literalmente na frente do sociobio. Eu, particularmente, não gosto de nenhum desses termos, porque eles são, enfim, já foram muito abusados. Então está na hora da gente ir para um terreno novo. E eu gosto do termo produtos compatíveis com a floresta, que são todos aqueles produtos cuja produção pode ser um vetor da conservação, da restauração de áreas degradadas, da recuperação florestal, da criação de bons empregos e da geração de renda. O estrago que a gente fez na Amazônia, historicamente, é tão grande, tem tanto espaço para avançar, que avança em qualquer uma dessas áreas, eu já acho positivo, já acho que é compatível com a floresta. Então, para usar esse termo que vocês estão empregando, né, de produtos compatíveis com a floresta, como que a gente consegue escalonar a economia, né, desses produtos sem que elas acabem se transformando em commodities? Bom, são duas coisas separadas. Primeiro eu vou combater aí a ideia de que commodity é uma coisa ruim. Commodity é uma coisa que não dá dinheiro, commodity é uma coisa meio que batido e que deve ser, né, a gente deve abandonar o mais rápido possível. Eu acho que esse é um engano. A produção de commodity, o que as pessoas chamam de commodity, às vezes envolve muita tecnologia, muita produtividade e muita lucratividade também. Então eu vi uma entrevista hoje, né, com o Pedro Wątowski falando exatamente nisso. Ele chamou, pessoal, isso aí são falsas commodities, porque elas têm uma tecnologia embarcada enorme e uma possibilidade de ganho também gigantesca. Então eu já não gosto dessa classe. Isso é commodity, não dá dinheiro. Tá errado. Já na questão da escalonar, aí é um desafio, porque a Amazônia realmente é muito grande. É muita área que já foi desmatada. Tem muita gente que mora lá. E pequenas iniciativas piloto, já passou da fase de pequenas iniciativas piloto, pequenas coisas, né? Empresinha de fundo de quintal, garagem de casa, cozinha, marido e mulher. A gente precisa de iniciativas que vão gerar muito emprego, muita renda e proteger muita floresta e restaurar muitas áreas desmatadas. Então esse eu acho que é um desafio importante. E pode ser via aquilo que o pessoal desmerece como commodity, porque estão jogando fora o que não deveriam. Eu entendo o seu ponto, eu acho que é importante também ter essa visão, né? Eu gostei da tua visão sobre isso, mas eu queria perguntar no sentido de que, por exemplo, a gente vê um crescimento do açaí, das plantações de açaí, e o açaí acaba tomando o lugar das florestas para não ser plantado como uma agrofloresta, mas como uma monocultura. Como que a gente evita que isso aconteça? Duas partes aí. A primeira é que é imprescindível
a fiscalização, implementação, código florestal, das leis ambientais são imprescindíveis. Nenhum produto, nenhuma frente de atividade é intrinsecamente compatível com a floresta. Praticamente tudo que for fazer dá para fazer errado. Pescar na época do defeso, desmatar, tirar a floresta nativa para pôr açaí, errado tem todos os jeitos. Então o controle é importante para direcionar as energias empreendedoras na direção correta. Então isso é imprescindível. Esse é um ponto. O outro ponto, a quantidade de áreas desmatadas, abandonadas ou subutilizadas é gigantesca. Então, na minha concepção, você plantar uma monocultura de açaí numa área que hoje é um piso de terra batido, é progresso, é um passo para frente. O ideal seria a floresta biodiversa, mas esse é um objetivo distante. Uma monocultura de açaí, onde antes tinha um terreno vazio, gerando emprego, gerando renda, movimentando a economia, capturando carbono, eu sou a favor. Então é uma questão de comando e controle, mais do que tudo, assim, né? Comando e controle é imprescindível, como retaguarda nos bastidores, e entender de que existe cada produto, cada forma de produzir vai ter as suas peculiaridades e as suas condições. Não pode falar açaí é bom, açaí é ruim. Monocultura é bom, monocultura é ruim. Depende. Se você está tirando floresta para pôr açaí, é ruim. Se está pondo uma monocultura de açaí em cima de um terreno vazio, desmatado, abandonado, terra nua, é bom. Eu sou contra uma generalização aí que inibe esses progressos, porque a gente está patinando há muito tempo. Então não podemos prescindir de nenhum espaço onde tem a chance de avançar. Professor, e qual que é a relação que os produtos compatíveis com a floresta têm com o clima? Excelente pergunta. Produtos compatíveis com a floresta é uma categoria ampla, né? Lá dentro, na nossa definição, estão os produtos extrativos. A castanha, o açaí de várzea, as diferentes raízes e essências florestais e tal. Nesse caso, a relação é íntima com a proteção, porque esses produtos remuneram as populações tradicionais que vivem e protegem a floresta. Eles não pagam o suficiente. Essas populações, essas comunidades tradicionais que vivem e protegem a floresta, prestam um serviço que é valiosíssimo. Então hoje só são remunerados pela castanha que eles vendem, pelo cacau nativo, um pouquinho de cacau nativo que eles extraem, é muito pouco. Então eles precisam garantir que eles sejam remunerados bem pelos produtos e pelos serviços ambientais. Então tem esse espaço da proteção extrativa. Tem o espaço da restauração. Existe uma demanda enorme por cacau no planeta, que é um produto nativo da Amazônia. Tem espaço aí para ampliar as agroflorestas ou mesmo monoculturas de cacau, fazendo bem feito, fazendo cada um na sua área, onde caracteriza um avanço em termos sociais e ambientais, gerando renda. E aí, quando as pessoas se formalizam, passam a ser fornecedores de uma grande empresa, estão exportando o seu produto para a Europa, os clientes querem saber, você está cumprindo a legislação? Você tem reserva legal? Você tem APP protegida? E aí o cara, não, eu preciso fazer isso, agora eu preciso correr atrás. Então as peças, quando a máquina está girando na direção certa, as partes se complementam e apoiam entre si. O que a gente tem hoje é uma mistura de indo na direção errada, desmatamento ilegal e por aí vai, e patinando sem sair do lugar. Você disse uma vez numa entrevista, também fez essa relação da manutenção da floresta em pé com produções agrícolas no Brasil, no sentido de que elas são responsáveis pela chuva que chega, né, em outras partes. É isso também, né? Uma vez que a gente incentiva esses produtos compatíveis com a floresta e mantém a floresta em pé, de certa forma, né, ou coloca mais carbono nessa floresta a partir de novas plantações compatíveis, né, também a gente está ajudando a floresta a fazer o seu papel, né, na produção de chuvas. A contribuição econômica, os serviços ambientais que a floresta presta para o Brasil e para o mundo são de valor incalculável. Apesar de ser incalculável, tem uma equipe aí ligada à Amazônia 2030 que está começando a calcular um pouco desse valor. Tem usando técnicas avançadas aí, com o supercomputador aqui da NYU, com os dados coletados nos sensores que estão espalhados aí pela região, atmosféricos, no solo e tal. Um trabalho super sofisticado. E estão vendo quanto que o desmatamento causa diminuição da chuva, vento abaixo, que causa os reservatórios das hidrelétricas não estarem tão cheios quanto poderiam estar, está operando abaixo da sua capacidade, que é dinheiro, né, ociosidade é desperdício.
é dinheiro que não está sendo gerado. Então tem uma relação direta da preservação da floresta, que é esse bem comum, bem público, que figurativamente e literalmente irriga a economia do resto do Brasil, especialmente a economia agrícola, mas também a economia hidrelétrica e outras. O tema da sociobioeconomia ele tem ganhado cada vez mais espaço nas negociações climáticas, e a gente tem um movimento que está acontecendo nesse momento agora, no mês de abril e maio, da formação, da criação de um plano de ação conjunta entre as convenções de biodiversidade e convenção do clima, para que a gente consiga de alguma forma unificar as agendas de ações dessas duas conferências. Tendo a Conferência do Clima esse ano no Brasil, na Amazônia, que espaço que você acha que a bioeconomia ou a sociobioeconomia deveria ter nessa Conferência do Clima? Ou terá ou deveria ter? A parte oficial da Conferência do Clima é um assunto muito técnico, muito específico, que na verdade abrange um escopo de ação menor do que a gente gostaria, né? Muita gente projeta, vai COP30 em Belém, na Amazônia e tal, vamos incluir o tema tal. São temas paralelos, temas da agenda de ação, a negociação dos diplomatas ali, que está na sua 30ª edição, COP30, ela segue regras e parâmetros bastante específicos que não cabe tudo. O que eu diria é que falta um pouco para o Brasil, eu acho, o Brasil e seus companheiros, outros países tropicais, ambição e iniciativa para definir uma agenda que favoreça o tipo de capacidade e condição que a gente tem de produção, né, com a natureza. Aí eu vou te dar um exemplo bem concreto. É impossível a tecnologia hoje não permite avião elétrico, ou avião a hidrogênio. A aviação, ela precisa de um combustível líquido, né, uma coisa que você põe no tanque e ele leva na barriga do avião ali para ir queimando conforme ele voa, os aviões de porte. Para que ele seja assim, um pouco menos tóxico, mais verde, se criou essa ideia de que a gente vai fazer combustíveis sustentáveis, o SAF, Sustainable Aviation Fuel. E aí começa a briga, vai ser um mercado grande, de alguns bilhões de dólares de SAF, todas as empresas vão ter que comprar esse combustível. Mas o que é SAF? Essa definição está em aberto. O que conta como sustentável? Aí tem uma briga num órgão da ONU da Aviação Civil entre os diferentes países para puxar a brasa para sua sardinha. Eu quero que o que eu faço aqui conte como sustentável. Então a Europa quer impor uma regra, Brasil, Estados Unidos, Austrália, grandes países produtores de milho e tal, querem impor de soja e outros produtos da natureza querem impor outra regra. O Brasil, que consegue fazer 2 safras, está brigando com os Estados Unidos, que só consegue fazer 1 safra por ano, então a gente quer dizer que o nosso é mais sustentável que o deles. Essa é a briga do SAF está correndo. A briga da bioeconomia, dos sustentáveis, do produzido sem desmatamento, ou produzidos com restauração, do cacau, do açaí, da castanha, da mandioca, dos amidos, das fibras, essa não está acontecendo. E deveria estar, né? Seria bom que tivesse, seria bom que o Brasil liderasse essa discussão para impor isso na agenda planetária, apesar dos Estados Unidos aí tá saindo da raia, né? Mas a China está entrando com mais força, a União Europeia está presente, tem um espaço para o Brasil começar a ajudar a criar as regras do comércio internacional para os produtos típicos da nossa biodiversidade, da nossa agricultura e das nossas florestas, para que as regras nos favoreçam, ao mesmo tempo que favorecem o meio ambiente. A gente está focado muito no papel do setor privado, né, da bioeconomia em si, como essa produção com fins, em grande parte, com fins lucrativos. É importante a gente não perder um pé ali, é importante. O outro pé é como apoiar isso, os instrumentos que o governo brasileiro dispõe para fazer esse fomento. Hoje o que a gente tem é legado histórico aí da época áurea, né, do Brasil Grande, que foram com pequenas adaptações, são instrumentos antiquados. O nosso repertório de políticas e tipos de intervenção eu ainda entendo, são muito primitivos e pouco efetivos, e a gente tem que prestar atenção também em não só aprimorar a bioeconomia, mas aprimorar o governo para ele poder dar o apoio que a bioeconomia merece. Então é uma via de mão dupla. A bioeconomia tem que demandar
mudanças do governo e o governo tem que oferecer esse apoio para que essa bioeconomia, os produtos compatíveis consigam avançar. Esse é o grande desafio. E você acha que o Brasil está empenhado em fazer isso? O Brasil como governo? Não, eu acho que não, pouco. Tem pouca gente tem gente nessa briga, mas não está no topo da pauta de ninguém. A gente acha que jogar dinheiro no problema é a solução. Arrecadar dinheiro, vamos criar fundos, levantar recurso. Com dinheiro não é solução por si só. Você não tem solução sem dinheiro, mas o dinheiro é necessário, mas não é suficiente. Você precisa de bons instrumentos, boas técnicas, boas estruturas de fomento moderno para o mundo de hoje, não para o mundo dos anos 50, 1950, 1960, quando a gente estava incentivando outros tipos de indústrias em outro ambiente planetário. E esses instrumentos, acho que essa discussão ainda está muito embrionária. Esse podcast é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Para acompanhar toda a nossa cobertura sobre a COP30, você pode acessar o oeco.org.br/COP30, 30 em numeral. E eu, Marci Zenzê, sou responsável pela coordenação do podcast. A Cristiane Prisibis, que é a diretora criativa e produtora. Juntos, nós assinamos a apresentação e roteiros dos episódios. Quem faz a assistência de produção do projeto é o Vinícius Nunes. As redes sociais são de responsabilidade de Andressa Cabral e Daniela Mendes. A trilha sonora que você ouviu é assinada por Nat Keefe e está disponível na biblioteca de áudio do YouTube Studio. A gravação, edição e mixagem é de responsabilidade de Jerônimo Orselli. Nessa temporada, temos o apoio do Centro de Formação e Produção em Jornalismo, CFPJ, da ESPM Rio, de onde eu falo com vocês. Nesse episódio, agradecemos a colaboração de Guilherme Costa, Salo Kozlovski e Gustavo Nascimento. Vamos encerrando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até lá!